Muito obrigado, pastor. Bom dia, querido irmão e amigo. Feliz sábado. Estão felizes nessa manhã? Posso ver a sua mão? Que maravilha. Bom é estarmos na casa de Deus no sábado pela manhã. Muito bem, queridos, nós vamos ter nessa manhã uma conversa importante sobre o porquê da mordomia e alguns conceitos interessantes da palavra de Deus, ou melhor, do Espírito de Profecia, sobre esse assunto tão relevante. Eu peço que seja projetada aí aquela imagem inicial, e nessa imagem você já percebe algumas coisas interessantes, né? Eu não sei se você consegue visualizar ali, é óbvio que, aí, agora ficou um pouquinho melhor. Essa é uma frase bem conhecida aí, né, aqui no Brasil: independência ou morte. Todavia você percebeu que eu coloquei aqui entre parênteses, porque a nossa ênfase nessa manhã é mostrar para você que mordomia tem que ver com esse tema aqui: dependência de Deus. Isso é mordomia. Isso é o plano de Deus com este tema tão necessário e tão importante. Veja o que Ellen White foi estimulada por Deus, inspirada por Deus a dizer: o Senhor não precisa de nossas ofertas. Amém? Não, esse amém de vocês está muito fraco. Amém? 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 Deus não precisa do seu dinheiro e nem do meu. Amém? Glórias a Deus por isso. Ele é autossuficiente, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é onipotente, Ele não precisa de nada seu e meu. Absolutamente nada. Eu não vou ler com você, mas você pode ler depois o livro de Salmos, capítulo 24, verso 1, onde a Bíblia é enfática em afirmar: Deus é o dono de todas as coisas. Deus é o dono de tudo. Agora, a pergunta é a seguinte: se Deus não precisa do seu dinheiro, se Deus não precisa do meu, se Deus não precisa de nada nosso, então por que nós devemos ofertar e por que devemos entregar o nosso dízimo? Qual a razão? Qual o motivo? Veja o que ela continua dizendo nesse mesmo texto: não o podemos enriquecer com as nossas dádivas. Diz o salmista: tudo vem de ti e da tua mão te damos. Ora, se tudo vem de ti, talvez essa expressão damos poderia ser traduzida como devolvemos. E o texto continua dizendo: no entanto, Deus nos permite demonstrar nossa apreciação de suas misericórdias pelos esforços abnegados para passá-las a outros. E essa é a única maneira em que nos é possível manifestar nossa gratidão e amor a Deus. E não proveu outro. Por que Deus então pede a sua oferta, o seu dízimo e o meu também? Por uma razão simples: porque essa é uma demonstração única, diz ela, de gratidão e amor a Deus. Amém? Nós o fazemos porque nós amamos ao Senhor Jesus. Nós não o fazemos para ter algo em troca. Nós não o fazemos porque Deus precisa disso. Você é fiel, eu sou fiel, porque nós amamos a Deus e estamos felizes com aquilo que Ele tem feito por nós. Veja o que ela disse em outro texto: o egoísmo é a essência da depravação. E devido a se terem os seres humanos submetidos ao seu poder, o que se vê no mundo é o oposto à fidelidade a Deus. Você já reparou que todos os pecados do mundo, todas as desgraças do planeta, do Brasil e do mundo, estão ligadas diretamente com o egoísmo? Você já reparou isso? Por que um casal se separa? Por que um marido larga a sua esposa? Por que uma esposa abandona os seus filhos ou o seu marido? Egoísmo. Várias vezes, como pastor da igreja, como líder da igreja, eu tenho ouvido casais dizerem assim para mim: pastor, sabe por que eu vou largar o meu marido? Sabe por que eu vou me separar? E não adianta nada a igreja dizer que não, porque eu já defini: porque ele não me faz feliz. Qual é o problema? Egoísmo. Você já reparou por que um ladrão mata uma mulher, mata um homem, assalta outros, faz coisas terríveis? Egoísmo. Esse é o problema. Você sabe por que as pessoas fraudam o governo na sua declaração de imposto de renda, com a Receita Federal e etc. Você sabe por que há tanta corrupção lá não apenas na Petrobras, mas no governo federal, em todos os lugares? Por causa do egoísmo. O egoísmo está ligado diretamente a todas as desgraças do mundo. E é por tal razão que Deus instituiu o tema da mordomia, para ajudar você a vencer esse mal. Amém?
Mordomia, portanto, não é dinheiro. Mordomia não tem que ver necessariamente com recursos financeiros e materiais. Mordomia é uma transformação do caráter. Mordomia é uma obra de Deus na sua vida e no seu coração. Amém? Isso é mordomia. Por isso que esse assunto é tão necessário e tão importante. Veja o que Madre Teresa disse certa vez: a raiz de todos os males é o egoísmo. Todos estão ligados diretamente ao egoísmo. E se você for egoísta, se eu mantiver um coração egoísta, Deus não pode agir na sua vida e nem na minha. Veja o que Ellen White disse em outro texto, e eu quero ler esse aqui com você de forma clara. Observe bem o texto. O texto diz assim: quando tivermos uma consagração plena de todo o coração, diz ela, ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato derramando o seu Espírito sem medida. Mas isso não acontecerá enquanto a maior parte da igreja não se transformar em cobreiros de Deus. Deus não pode derramar o seu Espírito quando o egoísmo e a condescendência própria são tão manifestos. Você sabe por que não recebemos o Espírito? Você sabe por que o Espírito Santo ainda não veio, a igreja não se levantou, a obra não foi concluída e Jesus ainda não veio? Porque eu e você ainda temos egoísmo em nosso coração, condescendência própria. Ellen White por 2 vezes foi inspirada a dizer: Jesus já poderia ter vindo a este planeta. Primeira vez em 1844, logo depois do grande desapontamento, ela disse: Jesus poderia ter vindo se a igreja tivesse permanecido ligada a Deus. Tempos mais tarde, em 1888, depois de uma grande conferência em Minneapolis, ela também disse: Jesus poderia ter vindo nesse ano se a mensagem da fé, se a justificação pela fé e a prática da fé tivessem parte na vida de cada membro da igreja. É por isso que o Espírito ainda não veio. É por isso que a chuva serôdia ainda não foi derramada, porque ainda há egoísmo no seu coração e no meu também. Por isso, Deus criou esta ferramenta espetacular e maravilhosa chamada mordomia, para tirar o egoísmo e a condescendência própria do seu coração e tornar você um cobreiro de Deus. Amém? Mordomia, eu repito, não é dinheiro. Mordomia é o coração. Deus está interessado em transformar a sua vida. Deus está preocupado em mudar você. Veja o que ela disse também. E esse texto é maravilhoso. O espírito de liberalidade é o espírito do céu. O abnegado amor de Cristo é revelado na cruz. A cruz de Cristo apela para a beneficência de todo seguidor do bendito Salvador. O princípio ali ilustrado é dar e dar. Você lembra de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Esse é o Espírito do céu. Essa é a obra de Deus no coração do ser humano e, de fato, a obra de Deus na vida de Cristo. Agora veja que texto interessante. Isto levado a efeito em real beneficência e boas obras é o verdadeiro fruto da vida cristã. Não há verdadeiro fruto da vida cristã sem mordomia, sem entrega da vida a Deus. Agora veja o outro princípio, o outro espírito que há no mundo. É o princípio dos mundanos. E esse espírito é adquirir e adquirir. E por que fazem isso? Porque assim esperam conseguir felicidade. Mas levado a efeito em todos os seus aspectos, o fruto é miséria e morte. Nessa manhã eu pergunto para você, que espírito domina a sua vida? Que espírito domina o seu coração? É o espírito de liberalidade, o espírito do céu, ou é o espírito dos mundanos? Recentemente li um artigo de um indivíduo que ficou milionário da noite para o dia, em pouco mais de 10 anos. Criou uma empresa, essa empresa começou a crescer e se propagar no mercado. Ele a vendeu e então adquiriu 15 milhões de dólares. E ele deu um depoimento numa entrevista dizendo o seguinte: 15 milhões não me fizeram mais feliz. 15 milhões não me fizeram mais feliz. Novamente eu pergunto para você, qual é o espírito que domina a sua vida? É o espírito do céu ou é o espírito do mundo? Deus espera que o seu caráter, o seu espírito, seja implantado no seu coração e no meu. Amém? E Ele faz isso através da mordomia cristã, da devolução dos dízimos e também as ofertas. Ela diz mais:
É tempo de darmos ouvidos aos ensinos da palavra de Deus. Não devolvemos porque um pastor pregou sobre isso. Não entregamos as ofertas porque a igreja adventista pregou sobre isso. Não é por isso. É porque essa é uma ideia da Bíblia, de Deus, é da palavra de Deus. Todas as suas exigências são dadas para o nosso bem. Ele conclama os que estão sob a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel, a fim de que deem evidências de que reconhecem a sua dependência de Deus e deverem a ele dar contas, devolvendo-lhe certa parte daquilo que ele lhes confiou. Quando você entrega o seu dízimo, sabe o que você está dizendo para você mesmo? Eu dependo de Deus. Não é do governo, não é da educação, não é do meu salário, não é da minha titulação. Eu dependo de Deus. Quando você devolve o seu dízimo e separa a sua oferta para devolver a Deus, para entregar a Deus, você está dizendo para você e para sua esposa, para os seus filhos, para a sua família: nossa casa depende de Deus. Não é do governo, não é da educação, não é da economia mundial, não é de nós mesmos, do nosso talento, do nosso braço, da nossa força, não. Nós dependemos de Deus. Esse é o recado. E eu pergunto para você, você depende de quem? Você já reparou que nós temos razões mais do que suficientes para depender de Deus? Eu apresento 3 razões aqui rápidas para você. Primeira, imagine que você sai daqui no final do culto, ao meio-dia, e quando você sai ali na porta, logo depois que você cruza uma avenida aqui, vem um caminhão e passa por cima do seu carro. Dá para você prever esse tipo de coisa, sim ou não? Dá ou não dá? Não dá. Segunda questão, dá para resolver esse problema sozinho, sim ou não? Não dá. Você entende porque você depende de Deus? Segundo motivo porque você depende de Deus. Imagine que você sai daqui, chega em casa hoje, depois do almoço, come a sua sobremesa, fica tranquilo ali, e daqui a alguns minutos você começa a sentir fortes dores no peito. Então seu pai, sua mãe, alguém na sua casa, o seu cônjuge, leva você imediatamente para o hospital. E quando chega lá, depois de uma bateria de exames, o médico olha para você e diz assim: meu amigo, você está com câncer. E eu vou dizer mais, câncer é indolor. Se está doendo é porque já está num estágio avançado. Dá para prever um negócio desse, sim ou não? Dá para resolver esse problema sozinho? É claro que não. Então eu pergunto para você, você depende ou não depende de Deus? Depende para o mais básico, que é manter a sua vida. E eu também dependo de Deus. E todas as vezes que nós entregamos os dízimos e as ofertas, estamos evidenciando isso para nós mesmos, para nossa família, para os nossos vizinhos, para os nossos irmãos, para todos os anjos que não podem ler o seu coração e nem o meu. Estamos mostrando para o próprio inimigo das almas: nós dependemos de Deus. Estamos ligados a Ele e estamos evidenciando isso. Outro texto ainda, com relação ao dízimo e às ofertas, ela diz: os que reconhecem que dependem de Deus sentirão dever ser honestos para com seus semelhantes, e sobretudo para com Deus, de quem todas as bênçãos da vida advêm. A evasão às suas ordens positivas concernentes ao dízimo e às ofertas acha-se registrada nos livros do céu como roubo a Deus. Quando eu não devolvo o dízimo, quando eu não entrego as ofertas, quando você faz o mesmo, lá no livro do céu aparece uma declaração: ladrão. É uma questão de honestidade. Nós não devolvemos, você não devolve para trocar o seu carro, você não devolve para ter uma casa na praia, você não devolve para ter R$1 milhão no banco. Não é por isso que nós somos fiéis a Deus. Pelo contrário, Deus já nos abençoou e nós apenas somos honestos, pegando o que é dele e devolvendo para ele. Amém? Entregando para ele aquilo que é dele, não seu e nem meu. Você já reparou que na Bíblia aparece várias vezes a expressão que os dízimos são santos e que as ofertas são santíssimas? Já leu esses textos? Santo ou santíssimo significa separado para um uso sagrado. É de Deus, não é seu, não é meu. E quando nós devolvemos, quando nós entregamos, nós estamos dando evidência que dependemos de Deus. E em segundo lugar, estamos sendo honestos para com Deus. Se temos que ser honestos para pagar as contas, temos que ser honestos sobretudo com Deus. Warren Buffett, o segundo homem mais rico do planeta, disse o seguinte: honestidade é um presente muito caro, não espere isso de pessoas baratas.
honestidade, um bem em extinção, uma valiosa característica em extinção no nosso planeta. Cada vez mais precisamos ser honestos a Deus. Ellen White ainda diz mais, e eu quero terminar lendo mais 2 textos com você e concluímos o nosso seminário nesta manhã. Especificou os dízimos e ofertas como sendo a medida de nossa obrigação. Eu tenho uma pergunta para você nessa manhã. Dízimo é dever ou opção de um cristão verdadeiro e bíblico? Dever ou opção? Dever ou opção? Mais força, dever ou opção? Dever. Oferta é um dever ou uma opção? Dever ou uma opção? Dever ou opção? Dízimos é o quê? Dever. Pastor, eu não concordo com Ellen White, eu nem acho que esse texto seja inspirado. Então não precisa de Ellen White, leia o texto de Malaquias 3:8. Em tudo me roubais, nos dízimos e no que mais? E nas ofertas. Oferta também é dever do cristão. Não, pera aí, pastor, agora eu não entendi mais nada. Eu sabia que o dízimo era um dever, mas a oferta não. Querido, oferta também é um dever do cristão bíblico. Agora, qual é a diferença então essencial entre dízimo e oferta, se os dois são dever? Dízimo é Deus quem estipula o percentual, 10%. O dízimo não é em valor real, é em valor percentual. Deus estipulou 10%, não é 15%, não é 20%, não é 5%, não é como eu vi numa igreja em Belo Horizonte, um dia que eu passei na frente da igreja, tinha uma promoção lá, uma placa gigantesca na porta da igreja dizendo o seguinte: só hoje dízimo promoção 8%. Vocês estão rindo, mas é sério. Dízimo, querido, não é menos do que 10% e nem mais, é 10%. Deus já estipulou. E a oferta? A oferta é você que define o percentual. O que você não pode definir e o que eu não posso definir é se eu vou entregar ou não. Porque é um dever entregar a oferta. É um dever. Esse negócio de hoje eu não estou afim. Não. O cristão verdadeiro, ele devolve a oferta assim como ele devolve o dízimo. Porque é um dever. Agora, ele, o adorador, define o percentual. Não é Deus que define, é você que define conforme a sua proporção. Veja o que Paulo disse, aqui aparecem 4 P's de Paulo sobre a oferta correta. Eu quero mostrar para você rapidamente, e se você gravar esses 4 conceitos, você nunca mais vai ofertar de modo inadequado. O texto é 1 Coríntios capítulo 16, verso 2. Primeira coisa, Paulo diz que a oferta é pessoal, cada um de vós. Eu não posso dar oferta pela minha esposa, eu não posso dar oferta pelo meu filho. Ela é pessoal, particular. Em segundo lugar, a oferta também é periódica, diz Paulo, no primeiro dia da semana. Algumas pessoas entregam a oferta hoje e passam 50 anos sem entregar. Não é assim que Paulo diz. Paulo diz que a oferta bíblica e verdadeira, ela é periódica, sistemática, semanal, constante. Essa é outra palavra que poderia traduzir isso. O terceiro item de Paulo, ela é proporcional conforme a sua prosperidade. Se Deus me abençoou mais, a oferta vai aumentar. Se Deus me abençoou menos, a oferta vai diminuir. Então veja, é percentual. Aliás, querido, Deus nunca pede valor, Ele pede sempre percentual, tanto no dízimo quanto nas ofertas. É assim que Deus institui a situação da mordomia e nos educa também. E em quarto lugar, a oferta, além de ser proporcional, periódica e pessoal, ela também é planejada, ponha de parte, diz Paulo. Ela não é uma oferta por impulso. Não, agora está passando a salva, vamos ver quanto tem na minha carteira, o que tem no meu bolso. Não é assim. É uma oferta planejada, organizada, pensada, separada na minha casa, em oração com Deus. E aqui é um ato apenas de adorá-lo entregando essa oferta. Ok? 4 princípios claros repetindo para você: pessoal, periódica, proporcional e planejada. Se a sua oferta não é assim, se a minha não é assim, Paulo diz que ela ainda não está 100% correta e eu deveria criar ou tornar esses critérios reais na minha maneira de ofertar. Eu termino, querido, citando para você Malaquias 3:10. E eu quero ler esse texto com você em voz audível no 3. Vamos lá? 1, 2, 3. Vamos lá? Trazei todos os dízimos,
Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Amém? Amém? Você crê na palavra de Deus? Crê ou não crê? Diga amém então, amém? Deus é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Eu gosto desse texto porque esse texto apresenta algumas características. Primeiro, trazei e provai-me são imperativos. Devolver o dízimo, entregar a oferta é um mandamento de Deus. Não é uma opção. O texto não diz assim, olha, se você quiser, traga, não. O texto diz, traga e faça uma prova de mim. É um mandamento. Número 2, a Bíblia diz várias vezes que nós não devemos testar a Deus. Lembra desses textos? Não podemos testar a Deus, isso é pecado. Mas nesse texto, não é Malaquias que está dizendo, não é Moisés, não é Abraão, é quem que está falando para fazer uma prova? Quem? Deus. Esse é o único texto na Bíblia em que Deus diz, faça uma prova de mim. E ele não diz assim mais ou menos, ele dá uma ordem para você, faça uma prova de mim, me experimenta para você ver como é bom. Faça uma prova e você vai ver como é espetacular, como é maravilhoso. Agora eu faço uma pergunta para você. Tem janelas no céu, sim ou não? Tem janelas no céu? Sim ou não? Tem ou não tem? Tem. Olha aqui, ó. Janelas do céu. Tem janela no céu, sim. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é o tamanho da janela do céu? Qual é o tamanho? Qual é o tamanho da janela do céu? É o tamanho da tua fé. É o tamanho da tua confiança. É o tamanho da tua dependência. Se você confiar mais, Deus vai abrir a janela do céu e vai derramar bênção sem medida. O texto segue dizendo que ele vai repreender o devorador. Alguns dizem assim, eu não vou ser dizimista, eu não vou ser ofertante. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todo ser humano é ofertante e dizimista. Ou ele oferta para Deus, ou ele oferta para o devorador. Porque o texto diz que se nós formos fiéis, Deus vai repreender o devorador. Mas se nós não formos, o devorador vai levar aquele dinheiro. Todos somos dizimistas. Todos somos ofertantes. Ou de Deus, ou do inimigo de Deus. Deus quer fazer grandes obras na sua vida. Você não devolve, você não entrega para receber uma benção. Mas Deus fica tão feliz depois que você foi fiel, que sabe o que Ele faz? A irmã White diz que essa é uma benção a mais de Deus para você. A mais. Amém? Deus não te dá para você ser abençoado, você não devolve para ser abençoado. Ele te dá porque Ele fica tão feliz que Ele te dá algo a mais, é uma benção adicional. Mordomia não é dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus quer o seu coração. Mas quando você entrega o seu dízimo e a sua oferta, você reconhece sua dependência, você é honesto para com Deus e você está deixando Deus transformar o teu caráter em um caráter liberal, como é o caráter do céu e não do mundo. Amém? Se nessa manhã você quer fazer um trato com Deus, Senhor, eu quero ser mais fiel nos dízimos e nas ofertas, não pelos motivos errados, mas pelos motivos corretos que foram visualizados nesta manhã. Eu quero convidar você que quer tomar essa decisão a colocar-se de pé agora. E eu quero orar com você, colocar a sua vida na mão de Deus e a minha também. Você que toma a sua decisão nessa manhã, coloque-se de pé. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, oremos. Pai, muito obrigado pelo plano da mordomia. Um plano que vem desde os primórdios, desde os dias de Adão. Um plano que é teu, que não é de judaísmo, que não é do israelita, não é uma lei cerimonial, não tem que ver com Israel, mas é algo duradouro e perpétuo. Não tem que ver com prosperidade. O Senhor não promete que vai fazer coisas espetaculares, que vai encher o nosso bolso de dinheiro se nós formos fiéis. Não é por isso que temos que ser fiéis. Nós somos fiéis porque é uma questão de dependência, é uma questão de reconhecimento, de amor, de gratidão por tudo aquilo que o Senhor faz e fez por nós. E de maneira muito especial, nós te louvamos nesta manhã, porque através da mordomia o Senhor consegue transformar o nosso caráter, a imagem e semelhança do teu, como era no princípio. Por favor, Pai, tomamos a decisão agora de sermos mais fiéis a Ti. Nos ajude,
Dá-nos condições para isso. E de maneira especial transforma o nosso caráter. E por fim, que recebamos uma coroa de glória sobre a nossa cabeça e a vida eterna como recompensa. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode assentar-se e aguardar os minutos para o culto.